a tua relação com o Haddad. Porque assim, eu me lembro muito quando o Haddad era prefeito Sei. e você que falava pra caramba das agendas dele. Eu me lembro de todo dia, Todo nesta dia. época eu trabalhava, pegava ônibus pra trabalhar e aí eu ficava ouvindo muitas vezes ali e era todo dia você falando da agenda, falava que ele não trabalhava, que ele era, O era um apelido é cara... Jaiminho. Jaiminho. Exatamente, é Jaiminho e Jaiminho do tal. Chaves. E aí aconteceu ali em 2016 aquela trollagem do Pegadinha. Haddad, que ele Isso. mudou a agenda dele Isso. e dito personificando você. Disse Isso. que foi pra te fazer uma pegadinha com você, e aí você teria mordido a isca, teria criticado aquela agenda modificada, e então ele teria dado risada lá no Facebook, dito que Isso. assumido o que tinha feito, etc e tal. E segundo ele colocou uma agenda que seria parecida com os políticos que ele dizia que você defendia. E aí, depois disso, há um processo do Ministério Público com relação a essa mudança. Ele acaba vencendo lá, não dá nada em 2017. Isso. Mas o que eu queria entender é o que se passou, qual que é a tua relação. Eu me lembro também, já querendo emendar, Sim. mais recentemente, eu vi algumas, na cultura mesmo, antes dele assumir a pasta da Fazenda, você dizendo repetidas vezes que ele não era o nome mais indicado. Falei. E agora ele está sendo muito elogiado, inclusive por pessoas de um espectro político um pouco mais liberal, economicamente, direita, né? chamando ele dizendo que a política econômica dele está bastante moderada, que ele tem perseguido o déficit fiscal zero e tal. Então eu queria que você voltasse para aquela parte, da época da prefeitura, que você pensa sobre ele e é o que você pensa sobre ele agora enquanto ministro da Fazenda. Olha, ler a agenda nunca ninguém leu. Quem cismou de ler a agenda a partir de 2003, 2004 fui eu, que eu escrevia na Folha de São Paulo. E o artigo 37 da Constituição diz que a administração pública, direta ou indireta, você precisa ter a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São 5. Então é obrigado você mostrar a sua agenda na administração pública, direta ou indireta. Pode ser municipal, estadual ou federal. Bem, aí eu escrevia sempre na página 3 da Folha. Nessa época eu saí do Caderno Mais como articulista. Aí eu peguei a agenda, ficou célebre porque teve um debate com o Lula. Eu peguei a agenda do Lula, estudei 2 anos. O cara precisa ter paciência. 2 anos de agenda. Levantei todos os dias, fiz sozinho. Tal, e aí mostrei que havia um problema de agenda, tal, isso era 2 meses. E aí demonstrei por A mais B. Aí o Gilberto Carvalho, era o secretário particular do presidente, respondeu, aí eu respondi, ele respondeu e ficou uma polêmica da agenda. Aí eu vi que era um filão, porque ninguém lia agenda. Aí fui ler, fiz sobre ministros, fiz um monte. Isso naquele período, na primeira década. Portanto, bem antes do Haddad. Aí mostrei que o ministro do Trabalho não trabalhava. Era engraçadíssimo, era verdade. O pior é que o ministro do Trabalho, ele não trabalhava. E era o primeiro emprego dele, nunca tinha trabalhado na vida. Chama-se Brizola Neto, e o nome era falso, porque ele não chamava Brizola Neto também. Era o irmão que era Brizola Neto. Bem, não, você vê, tem coisas que parece... O Lima Barreto que tinha razão. Isso daqui tem coisas... Essa é uma piada, tal. Quer dizer, o cara tem um nome que nem o dele e o primeiro trabalho era aquele. E não gostava muito do labor. Bem, aí chegou 2012, em 2015, quando eu entrei lá na PAN. Aí ele foi eleito em 12, o Haddad sumiu em 13. Aí eu fui pegando a agenda. E a agenda era verdade. Ele chegava às 10, parava ao meio-dia, voltava às 2, parava às 5. Pô, trabalhava 5 horas. Aí eu falava tal. Muitas vezes o almoço demorava 3 horas. Aí eu lia. Estava escrito. Eu falava, nem o Luís XIV demorava tanto para almoçar. O Luís XIV é o símbolo do absolutismo francês, Palácio de Versalhes e tal. Cara, fazia... Aí um dia, veio, eu gosto muito de humor, sabe? Ele é dos anos 60 ainda, daquele pessoal que... aí eu falei assim, pô, parece o Jaiminho. E aí pegou. Pegou a história do Jaiminho, do chá. Todo mundo, por onde ele andava, chamava ele de Jaiminho. E ele ficou com ódio danado, meu. Não teria um problema, isso faz parte. Mas ele não trabalhava mesmo. A gente mostrava isso. O que eu posso fazer? Aí chegou 2015. 2015, segunda-feira. Foi uma segunda-feira isso aí. Eu estava lançando um livro meu, de um trabalho danado que eu tinha feito, um trabalho de pesquisa, que era uma história econômica
e política do governo Collor. É discutir teoricamente plano, tudo que nem sei se o Haddad entende essas questões teóricas, mas tudo bem. Aí eu fui lá e estudei, conversei com todos, várias vezes, deram aula para mim, os ex-ministros, explicaram as questões, tinha questões de econometria, que é muito chato, me explicaram, tudo bem, fiz um livro, que é um livro, o Sérgio Abranches, no Presidencialismo e Coalizão, por exemplo, no capítulo sobre o governo Collor, me cita 12 vezes. Então, é um livro academicamente sólido. Naquele dia, eu ia lançar no Livro da Cultura. Era uma segunda-feira, caiu uma chuva dos diabos de São Paulo. Uma senhora morreu no Largo da Concórdia, que é no Brás, para quem não é de São Paulo. Morreu lá. E ele falsificou de manhã a agenda. A mulher morreu no Brás. Chuva. Má conservação da prefeitura. Bem, mas é um pequeno detalhe, afinal, uma senhora pobre, não importa, né? Então, ele deixou a agenda em branco, alguma coisa assim. Aí eu brincando, eu falei, pô, mas hoje tá demais, pô. Será que a dona Florinda... Aí fiz uma piada lá, lembrando lá de Chaves e tal. Aí era 11 horas da manhã, já tinha acabado o jornal. Eu tava tomando café com meus amigos. Aí, discutindo futebol, porque é o que importa. Aí, alguém falou, ó, ele tá dizendo isso, tal, papá. Aí ele disse justamente isso. Eu tirei um sarro, tal, porque não sei o quê. O que aconteceu? O Ministério Público entrou contra ele com uma ação que ele tinha falsificado no documento público. Improbidade administrativa. Não pode. E aquele dia morreu uma senhora. Ele esqueceu disso. Eu não esqueci. E acho que a família da mulher também, da senhora, não se esqueceu. E foi um sucesso o lançamento também. Porque a fila era enorme. Na antiga Livraria Cultura, o Correio Nacional saía lá atrás, na Alameda Santos e tal. Então, aí agora ele foi, quando surgiu o nome dele, me perguntaram, dentro daquele espectro, eu achei que o Camilo Santana tinha sido, perdão, esse foi do Ceará, o Rui Costa tinha sido um governador que tinha levado as coisas na parte econômica, não de segurança pública, a Bahia tem um sério problema de segurança pública, tinha levado bem, eu falei, olha, o Rui Costa nesse momento, eu tinha falado o nome do Rui Costa. Falou mesmo. E não havia também grandes opções naquele campo político ideológico. E aí foi nomeado o Haddad. Agora tem o setor. Eu nunca fui liberal. Tudo que eu escrevi é ao contrário do liberalismo econômico, né? A minha visão é outra. Sempre foi. Está escrito aí nos livros, tal. Oposta. Para mim, o papel do Estado é essencial. Condição sine qua non. O Brasil só cresceu nos anos do século XX. O Brasil, entre 1930 e 1980, durante meio século, foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. E graças ao papel do Estado. Quando o Estado deu sinais de um cansaço com a crise externa, em 1980, e depois tivemos voos de galinha, né? Então, o Estado foi fundamental, e aí tem a ver com o Vargas, Getúlio Vargas, e que não é a concepção do PT, porque o PT era antivarguista. É bom lembrar que o Lula dizia que a CLT era o AI-5 dos trabalhadores. Se a gente perguntar hoje isso para ele, ele vai dizer que não, vai mudar de ideia. Sim, tem que mudar de ideia. É bom lembrar, não esqueçam, hein? AI-5 dos trabalhadores. Não é verdade. A CLT de 1943 tem seus defeitos, mas garantiu direitos hoje mais defeitos, né, ainda? Mais depois da última reforma trabalhista, na época do Temer, que foi horrorosa, vamos combinar? Sim, mas ela veio lá dos... é cópia da Carta de Lavoura do Mussolini. Não interessa. É bom lembrar que não tinha sindicato legalizado no Brasil, foi um avanço, naquele momento histórico foi um grande avanço. Então, essas conversas são fiadas. Então, eu acho. Então, o Lula deve certamente ter mudado de opinião. Eu acho que se esses setores da Faria Lima, né, que agora é moda, né, antigamente era Avenida Paulista, agora é Faria Lima, são contrários, são favoráveis a ele, eu não sei se é um bom sinal. Só para jogar veneno na história. Porque eu sou contra o déficit zero. Eu acho que isso daí não tem nada a ver. Está errado. Esse que é o problema. Você tem de colar... Na política eu aprendi no movimento estudantil, que é a maior escola. Com gente, grande parte dos meus amigos já faleceram, eu aprendi muito com eles. E nesse debate. Porque você tinha assembleia, tinha de ganhar, você tinha 3.000 pessoas. E tinha grupos políticos difíceis, tinha grandes oradores, tinha gente muito boa. Aprendi muito com os opositores. Você tem que pegar o móvel de luta. Quando você começa a pegar um móvel de luta, como a gente falava antigamente, como eixo, o déficit zero é uma bobagem. Você pode pegar uma outra coisa, diminuir a taxa de desemprego para tanto, ou aumentar tal coisa, criar uma outra coisa. Esse déficit zero para o seu José, que mora lá no Capão Redondo, não interessa nada. Para ele interessa, e é o que está ocorrendo, a queda dos preços de primeira necessidade. Hein? Houve uma queda da inflação dos gêneros alimentícios. Isso é uma vitória. Caiu. O preço da carne, caiu.
Então, se você coloca o teu eixo, mas é porque precisamos acalmar o mercado. E eu sempre pergunto, isso é invenção minha, hein? Quem é o mercado? Nunca me apresentaram o mercado. Eu não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, não sei sua idade, ou se é aquele de Porto Rico, o Walter Mercado. Lembra do Walter Mercado? Os mais velhos. Você é o zagueiro do Inter. Ou é o zagueiro do Inter, ou o Walter Mercado, que era um sujeito meio estranho, um cabelo meio estranho e tal. Cadê quem é o mercado? Ah, mas a bolsa. Sabe quantas pessoas negociam na bolsa? Dá para contar o movimento da bolsa. Isso é uma ilusão. Não é que a bolsa não interessa, não é isso, nem o câmbio, não é isso. Mas a questão é que é muito maior. Você pode ter um programa, por exemplo, agora, vamos investir ali, acolá, nem sabe como. Nós não o atual governo é muito melhor que o anterior, nem se compara, mas não tem projeto econômico mesmo. Não tem. Né? Nós não sabemos, nós sabíamos no passado, o que nós poderíamos ser daqui a 4, 5 anos. Não que necessariamente. Planejamento é isso. Então, o caso do Haddad, eu torço para que dê tudo certo, não torço para que dê errado, eu espero que o Brasil cresça a 3%, o que é um mérito, porque é bom lembrar que os economistas todos erraram em janeiro. Eles falaram que o Brasil ia crescer 0,7% e tinha gente que ia crescer 0%. Se o Brasil crescer 3% ou 2,9%, é 4 vezes mais do que eles falaram lá. Sim. Haja erro, hein? Caramba! Né? Erraram totalmente. Mas vai tentar justificar? Né? Não tem justificativa. Qual a mágica que o Lula fez para isso? Eu acho que aí, essa questão da queda dos... Bem, tem um lado a queda do preço das commodities, e aí a queda do preço dos alimentos, a diminuição da inflação, eu acho que a retomada da economia, nós precisamos voltar as pessoas ao mercado. As pessoas precisam ter laços trabalhistas consolidados para pagar a previdência, senão daqui a 30 anos vai ser um desastre. A saúde, idem e bidem. Então, nós precisamos modernizar o país. Precisa modernizar a CLT? Precisa. Mas precisa modernização de proteção ao trabalho. Né? Tem questões que são do mundo moderno, que o movimento trabalhista na Europa discute. Nós devíamos estar discutindo aqui, ninguém discute. Então o sindicalismo morreu. Antigamente, a gente estava falando da CUT, da Força Sindical, não tem mais nada. Se você hoje falar em greve geral, não estou falando que precisa ter uma greve, que não é motivo para tal, né? Você não consegue ter uma greve de uma categoria. Quando tem uma greve por razão, evidentemente, justa, correta, né? Então, você não tem mais aquele sindicalismo, você não tem mais esses projetos, você não tem mais nada. É uma pena, né? Uma pena nesse sentido. Uma pena. Nós tínhamos. Então, a questão eu acho que a satisfação, sem ser populista e sendo, não é dos setores liberais da Faria Lima estarem satisfeitos, mas é aquele senhor que mora lá na cidade de Tiradentes, para pegar o oposto, já que eu falei do Capão Redondo, vou para a Zona Leste. O senhor lá da cidade de Tiradentes está satisfeito porque o filho dele conseguiu ter o primeiro emprego, né? E ele está podendo comprar mais na feira do que comprava o ano passado.